Olá, turminha linda do meu coração. Como estão vocês hoje, meus amores? Espero que todos aí do outro lado estejam bem, alegres, contentes e felizes. Seja na sua casa, seja na sua escola, seja aí na rua do bairro onde você mora com seus amigos. Não importa aonde você está, com quem você está ou o que você está fazendo. O que importa é que o Senhor Jesus e o doce e amado Espírito Santo estejam aí do seu ladinho fazendo companhia. Bom, turma, eu tenho certeza que todos aí estão na maior euforia, porque essa semana começou o quê? A Copa do Mundo. E quando eu falo em Copa do Mundo, o que é que me lembra? Futebol, não é? E aí, quando eu vejo assim uma bola de futebol, o que eu me lembro? Que é assim como uma bola de futebol, que é assim redondo, uma esfera, como essa bola de futebol. Eu lembro do mundo, isso mesmo. O nosso mundo também é uma esfera, assim como a bola de futebol. E você sabe quem criou o mundo? Quem aí pode me responder quem criou o mundo? Isso! Foi Deus! Você gostaria de ouvir a história da criação do mundo? Eu trouxe aqui, ó, essa história em uma bola também, ó, para contar para vocês essa história maravilhosa, a mensagem das cores. Então vamos lá aprender como foi que Deus criou o mundo e todas as coisas que existem? Então, ó, lá no princípio, na Bíblia fala que no princípio Deus criou o mundo, isso mesmo. Ele criou todas as coisas e ele criou também você. E lá no começo do mundo, ele colocou o primeiro homem e a primeira mulher num lugar chamado Jardim do Éden. Era um lugar lindo e perfeito, porque Deus é perfeito e ele também é santo. E a Bíblia aqui, ó, no livro de Salmos, no capítulo 99 e no versículo 9, fala bem assim, ó: exaltai ao Senhor nosso Deus e adorai no seu santo monte, porque o Senhor nosso Deus é santo. Então Deus, ele é, além de perfeito, ele é santo. Isso quer dizer que tudo que ele faz é certo. Ele nunca erra. Deus, ele queria que as pessoas vivessem sempre perto dele e fossem felizes. Então o primeiro homem e a primeira mulher se chamava como? Adão e Eva. Eles viviam muito felizes e a Bíblia conta que Deus ia falar com eles todos os dias no final da tarde. Deus era amigo deles. Eles não brigavam, viviam sempre junto. Eles também andavam lá, ó, sem roupas, porque eles não tinham vergonha dos seus corpos. Deus ensinava as coisas que eles deveriam aprender e eles não tinham medo de nada, não ficavam tristes e não tinham dores. E a Bíblia também diz que Deus, ele é amor. Então aqui em 1 João 4:19 fala bem assim, ó, que Deus, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Deus é amor e quem está ligado nele está também em amor. Olha só que coisa maravilhosa. Então, e ainda hoje, Deus quer que as pessoas vivam perto dele e sejam felizes. E que vá morar junto com ele aonde? Na sua morada, lá no céu, que é o lugar onde ele criou para que nós fôssemos morar com ele. Se você acha a taça da Copa do Mundo bonita, porque ela é feita de ouro, agora imagine você andar num lugar onde até as ruas são de ouro. Já imaginou? O céu é assim, um lugar maravilhoso para onde as pessoas que são filhos de Deus irão quando a vida neste mundo terminar. E a Bíblia diz que lá, ó, tá aqui em Apocalipse 23, 21 e 4, fala bem assim, ó. Olha só, lá no final da Bíblia, no livro de Apocalipse, tá escrito bem assim, ó. Apocalipse 21 e no versículo 4 está escrito, ó: e Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte,
nem pranto, nem choro, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então, lá no céu não vai ter tristeza, não vai ter dor, não vai ter problema. Todas essas coisas que a gente vive aqui, lá não vai ter. Mas você já reparou que nesse mundo, onde a gente vive, as pessoas nem sempre estão felizes e muitas nem querem saber de Deus? Sabe por quê? Por causa do pecado. Você sabe o que é pecado? Pecado é tudo que eu penso, que eu vejo, que eu falo e que eu faço que deixa Deus triste, que não agrada a Deus. O pecado é como uma falta lá no jogo de futebol. Quando o jogador comete uma falta, o que o juiz faz? O juiz dá para ele cartão vermelho, não é? O juiz vai lá, apita e aquele jogador recebe o quê? Um cartão vermelho. Então, o pecado, da mesma forma, ele é uma sujeira na nossa vida que impede com que a gente, o que? Se aproxime de Deus. E o cartão vermelho, o juiz usa quando o jogador comete uma falta. E essa falta nossa do pecado, né? Ela também deve ser punida. Então, o pecado entrou no mundo quando o primeiro homem e a primeira mulher resolveram o quê? Desobedecer a Deus e fazer as coisas do jeito deles e não do jeito de Deus. Adão e Eva desobedeceram a uma regra que Deus havia estabelecido. E o diabo, o inimigo de Deus e das pessoas, usou o corpo de uma serpente para convencer Adão e Eva a pecar contra Deus. E Deus, que é perfeito e justo, teve que mandá-los embora do lindo jardim. Eles receberam o quê? Um cartão vermelho de Deus. Isso mesmo. Então, crianças, qual que foi o cartão vermelho que eles receberam? O pecado, que fez o que eles pecaram, fez com que eles vivessem separados de Deus. Mas não só eles, nós também, até o dia de hoje. Por causa do pecado, as pessoas se tornaram inimigas de Deus. Então, todo aquele que vive em pecado é inimigo de Deus. Isso está escrito aqui na Bíblia, ó. No livro de Colossenses, no capítulo 1 e no versículo 21, tá assim, ó. A vós também, que noutro tempo ereis estranhos e inimigo do entendimento pelas vossas obras más. Agora, contudo, vos reconciliou. Então, aqui tá falando, ó, que as nossas obras más faz com que nós sejamos o quê? Inimigos de Deus. Isso mesmo. Então, desde aquele dia, todas as pessoas que nascem no mundo já nascem o quê? Longe de Deus, com vontade de fazer coisas erradas, como brigar, mentir, desobedecer os pais, desrespeitar outras pessoas, falar palavrão. É por causa do pecado que às vezes você sente vontade de fazer coisas erradas, ou do seu próprio jeito. Sabe o que é mais triste sobre o pecado? É que ele nos afasta de quem mais nos ama. O pecado nos afasta de Deus. Antes de mandar Adão e Eva embora do jardim do Éden, Deus preparou roupas feitas com peles de animais e vestiu Adão e Eva para que não continuassem mais nus. Deus também prometeu que enviaria um libertador para tirar o pecado do mundo e esmagar a cabeça da serpente, ou seja, de Satanás. E você já acha que Deus fez isso? Claro, Deus sempre cumpre o que promete. E o libertador do pecado é Jesus Cristo. A Bíblia diz que foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Tá aqui, ó, em 1 João 4,19. E em João 1,9, olha só
O que a Bíblia fala aqui, ó, em João 1:9. Ao que estava na luz que alumia a todo homem que vem ao mundo, e vendo-o passar Jesus, disse-lhe: eis o Cordeiro de Deus. Então, ó, Deus, ele enviou Jesus, o seu perfeito filho. Ele nasceu como um bebezinho, cresceu, tornou-se um homem, mas ele nunca fez nada de errado, nunca pecou. E um dia Jesus se ofereceu para morrer por todos os pecadores e tirar o pecado de dentro do coração das pessoas. Sabe como que ele fez isso, crianças? Olha só como foi que Jesus fez isso. Ele deu a sua vida ali naquela cruz. Ele se entregou nas mãos de homens que o maltrataram, bateram nele, o pregaram na cruz. E Jesus não merecia tudo o que fizeram com ele, mas ele precisava ser castigado pelo pecado de todos nós. O que o pecado merece? A morte. Romanos 6:23 fala, porque o salário do pecado é a morte. Então todos pecaram e merecem a morte. Mas Jesus nunca pecou. Quando ele entregou sua vida à morte na cruz, ele fez isso no lugar dos pecadores. E assim o pecado pôde ser tirado do mundo. A Bíblia diz, ó, em 1 Coríntios 15:3, ó, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Então, quando Deus fez roupas para Adão e Eva, um animal, quem sabe um cordeiro, teve que ser sacrificado. E o sangue de um inocente foi derramado. E Jesus é chamado, como eu li aqui para vocês em João 1:36, fala, ó, vendo passar a Jesus, disse, eis o Cordeiro de Deus. Ao morrer lá na cruz, o sangue de Jesus também foi derramado. E o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Está escrito aqui, ó, em 1 João 7, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E uma prova de que Deus aceitou o sacrifício de Jesus foi que Jesus não ficou morto lá na cruz. Não, ele não ficou morto. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou e hoje está vivo. Jesus venceu a morte, o pecado e o diabo. E ele é muito poderoso. E só por causa do sacrifício que ele fez, é que você e eu podemos ser perdoados de todos os nossos pecados. E podemos ser salvos e nos tornar amigos de Deus, como Adão e Eva eram antes do pecado entrar no mundo. E é sobre isso que o nosso versículo de hoje fala. Ó. O nosso versículo de hoje está lá, ó, em João, no capítulo 3 e o versículo 16. Olha só o que fala aqui. Porque Deus tanto amou o mundo. E por causa desse amor, o que ele fez? Que deu o seu Filho unigênito. E aí, o que aconteceu com o seu Filho unigênito? Para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, aqui está falando, ó, que essa é a maior prova de amor que Deus poderia dar para cada um de nós. Deus quer muito ser seu amigo, salvar você do pecado e da condenação, mas ele não obriga você a fazer isso. Deus o ama muito e quer que você creia no seu Filho Jesus, para não continuar indo para um lugar de sofrimento eterno. Ele quer que você esteja com ele no céu, onde Jesus está agora, preparando um lugar para aqueles que creem nele. Deus mesmo veio até você, abriu o caminho para você chegar até ele. E esse caminho é Jesus. Mas você é quem decide se quer ser amigo de Deus ou não. Ou se quer caminhar pelo caminho que Deus fez para você
ou não. É você quem vai decidir, né, o que você quer. Se você quer aceitar Jesus dentro do seu coração, para que seus pecados sejam tirados de dentro de você, você precisa reconhecer que é pecador e crer, isto é, confiar de todo o seu coração no que Jesus fez por você. Se você, né, quiser fazer isso agora, né, orar aí, pedir para Jesus entrar no seu coração, então você pode fazer isso agora. Então, ora aí junto comigo, ó, e fala bem assim, ó: querido Deus, eu te agradeço pelo Senhor ter enviado seu filho Jesus para morrer ali naquela cruz para a minha salvação e perdão dos meus pecados. Papai, eu confesso que sou pecador, que tenho feito coisas erradas, tenho tido pensamentos ruins, tenho falado coisas que não te agradam. Mas eu te peço, venha morar no meu coração, venha ser o meu Senhor e Salvador, para que eu possa um dia ir morar contigo no céu. Amém. E que bom que você creu e recebeu Jesus na sua vida. Então, veja só o que Deus diz aqui, ó, também na sua palavra, em João 1:12, ó: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, a partir de agora que você já tem Jesus dentro do seu coração, você se tornou um filho de Deus. Seu coração não é mais escravo do pecado. Você é livre para ser amigo de Deus. Que bom, né? Agora você faz parte do quê? Do time de Deus, isso mesmo. E todo time precisa do quê? Ser bem treinado. E o que deixa um atleta do time de Deus apto para o jogo da vida é o quê? Tem algo, né? Você agora faz parte do time de Deus, então tem algo para você se tornar apto para estar participando desse time. É o conhecimento e a obediência à palavra de Deus. Então, a Bíblia é o nosso manual de vida. Dentro dela, conhecemos as regras do jogo. Então, leia todos os dias, se você quiser crescer na sua vida com Deus e continuar sendo aquele jogador ali que está sendo sempre convocado. Mas tem outras coisas que você também pode fazer para crescer na sua vida com Deus. Quais são essas outras coisas que você pode estar fazendo para crescer na sua vida com Deus? Você pode estar, além de lendo a Bíblia todo dia, falar com Deus em oração, frequentar aí uma igreja, ou ver, né? Hoje em dia tem bastante na internet professoras que, assim como o professor Esther, falam da palavra de Deus, ensinam a palavra de Deus para crianças, jovens e adolescentes. Então, você frequentar uma igreja e também falar de Jesus para os seus colegas. Se você já creu em Jesus e já faz parte do time de Deus, então tem mais uma coisa importante para você cumprir nesse mundo. O objetivo do time é o quê? É fazer gol. Então, para você fazer o gol no time de Deus, como é que você faz gol você estando no time de Deus? É você ganhar uma pessoa para Jesus Cristo. Isto é, compartilhar com outras pessoas sobre o grande amor de Deus que enviou Jesus para morrer na cruz e perdoar os nossos pecados. Então, compartilhe a mensagem das cores com seus amigos. Compartilha, turminha, esta mensagem maravilhosa com seus amigos. Quando você compartilha aqui um vídeo da professora Esther falando sobre a palavra de Deus, falando sobre coisas do seu cotidiano, sobre o comportamento, você está o quê? Você está mostrando que você é um jogador do time de Deus. Então vamos orar mais uma vez, pedindo a Deus que ajude você a compartilhar essa mensagem com outras pessoas? Então vamos lá. Querido Deus, muito obrigado
pelo Senhor ter enviado o seu Filho Jesus para mim. Eu te agradeço, Senhor, por agora eu me tornar um participante da sua família, eu fazer parte do seu time. Senhor, me ajude, me capacite para que eu leve a sua mensagem a todos aqueles que querem também fazer parte do seu time. Muito obrigada, Jesus, por essa ajuda. Querido e amado Espírito Santo, me dê estratégias para que eu possa convidar os meus amiguinhos para fazer parte do time de Deus. Amém. Bom, turminha, esta foi a nossa história de hoje sobre a mensagem das cores, né? Através do quê? Do time de Deus. E eu trouxe aqui uma musiquinha para cantar para vocês que falam sobre tudo isso que eu acabei de falar para vocês. Vem assim, ó. Vejam as cores que falam do amor. Vejam as cores que falam do amor. Vejam as cores que falam do amor. Grande amor que o bom Deus tem por nós. Dourado fala do reino de luz, que Deus é santo e vive na luz. Dourado fala do reino de luz, onde Deus quer que eu viva com Ele. O escuro lembra que sou pecador, no meu falar e também no agir. O escuro lembra que sou pecador e preciso do bom Salvador. Vermelho fala do sangue precioso na cruz derramado por Cristo Jesus, que foi castigado, pagando por meu pecado. O branco fala do meu coração, que creu em Cristo e já tem seu perdão, que era sujo, mas hoje está limpo. Jesus já me deu salvação. O verde lembra da vida e me fala de vida. Jesus viveu novamente, está vivo. Jesus me deu vida e andando com Cristo serei parecido com Ele. Vejam as cores que falam do amor. Vejam as cores que falam do amor. Vejam as cores que falam do amor. Grande amor que o bom Deus tem por nós. Bom, turminha, espero que vocês tenham gostado da nossa história de hoje. Boa torcida, né? Que o nosso time, nesta Copa, não nos faça passar vergonha. E uma boa semana para vocês, uma boa torcida, tá bom? Entra aí no nosso canal Virtude Kids e Teens, se inscreve, aperta lá o sininho na opção todas, para que todas as vezes que eu postar vídeo, o YouTube notifique vocês. Curta, comenta, compartilha, uma boa torcida e um bom futebol para todo mundo. Beijo para vocês, tchau, tchau!